Pastor Marcelo, que atua na nossa congregação ali em Piabas, vai trazer a palavra nessa manhã. Eu quero orar por ele e também orar pela família do Dr. Ronald, que faleceu. Hoje de manhã estivemos ali levando o abraço da nossa igreja para a esposa, para a família, e orar para que o Senhor tenha misericórdia, daquela casa, e também pela vida do pastor Marcelo. Pai amado, em nome de Jesus, quero colocar diante do teu trono a vida do teu servo, que vai nos trazer a tua palavra nesta manhã. Que o Senhor faça dele boca do Senhor. Oramos também pela família enlutada, Dr. Ronald, que o Senhor tenha misericórdia daquela casa, Senhor, de toda a família. Nós oramos pedindo isto em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Diz a história que na minha infância, por 2 ocasiões eu amanheci chorando na beirada da cama dos meus pais. Uma vez eu me lembro, a outra não. Da vez que eu me lembro deste episódio, diz respeito ao primeiro dia de aula. Eu amanheci na cama dos meus pais chorando, que eu não queria ir para a escola aquele dia. O segundo episódio, e este eu não me lembro, mas meus pais, minha mãe me contava e meu pai me conta, que em um determinado dia eu amanheci na beirada da cama deles chorando, dizendo para eles: eu quero ser um missionário. Eu quero ser um missionário. E eu digo isto porque, meus irmãos, apenas fazendo menção àquilo que nós vimos aqui à frente agora há pouco com as crianças. Muito certamente daquele desejo de uma criança de aproximadamente 5 anos, que foi chorando à cama dos pais, dizendo: eu quero ser um missionário. Muito daquilo foi fruto do investimento da igreja do meu tempo, na minha vida enquanto criança na igreja. Eu tenho muita gratidão a Deus pela vida da irmã Edna, pela vida da irmã Maria Elza Nascimento, pela vida da irmã Nadir Serrazini, pela vida da irmã Vilma Santana, já adolescente, pela vida da irmã Pucininha, mãe do Wallace e do William. Pessoas, irmãs que na minha infância e adolescente abençoaram muito a minha vida. E se hoje eu sou um pastor, certamente devo muito ao incentivo, à abnegação, à dedicação dessas irmãs preciosas. Por que eu digo isso, pastor e irmãos? Valorize de fato, de verdade, o ministério infantil. As irmãs estão lá, os irmãos estão lá com elas. Estão se dedicando, estão investindo tempo, investindo vida, ministério, para que dali saiam pastores, missionários, missionárias, servos fiéis, saudáveis diante do Senhor. Que alegria poder me relembrar da minha infância, vendo o que nós vimos aqui nesta manhã. Eu quero te convidar a que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 18. E eu peço perdão aos irmãos pela voz, está um pouquinho prejudicada por conta de um resfriado, tempo seco, e enfim, mas Deus há de dar graça sobre nós. Gálatas capítulo 6, versículos 11 a 18. Com base nesses versículos, eu quero pensar com os irmãos nesta manhã no tema Cristo, a nossa satisfação, ou Cristo, o nosso motivo de satisfação. Cristo, o nosso motivo de satisfação. Diz assim o texto: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho.
todos os que querem ostentar-se na carne. Esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. A carta de Paulo aos Gálatas tem um objetivo que percorre todo o seu conteúdo. Paulo deseja, por meio desta carta, que os Gálatas, em primeiro lugar, mantenham a sua confiança no Evangelho para a salvação. O Evangelho que lhes foi apresentado, o Evangelho que lhes foi anunciado, o Evangelho que trouxe liberdade, esse Evangelho é suficiente para a salvação, embora houvesse um grupo de cristãos judaizantes, religiosos, tentando incutir ou tentando acrescentar ao Evangelho genuíno a ideia de que, além do Evangelho para a salvação, era necessário também a observância à lei. E Paulo então trabalha nesta carta do seu início até o fim, a ideia de que os Gálatas não podiam se deixarem persuadir desta tentativa judaizante de incutir, de inserir no Evangelho algo que o Evangelho não diz. Paulo queria que os Gálatas mantivessem a sua confiança de que o Evangelho é suficiente para a salvação. E em decorrência disto, Paulo queria que então os Gálatas vivessem o seu dia a dia com base no Evangelho, com base naquilo que aprenderam a respeito de Cristo, com base naquilo que eles viveram em termos de experiência de encontro com Jesus, uma experiência, um encontro transformador. E aqui nesta sessão final da carta, Paulo vai trabalhar a ideia como que finalizando as suas orientações. Paulo vai reforçar a ideia de que a fé é uma questão de transformação interior. Não diz respeito, portanto, à valorização de uma vida religiosa, não diz respeito ao cumprimento de regras e rituais por si só, mas o Evangelho, a fé em Jesus, implica em transformação interior. O que Paulo quer trabalhar nesta parte final da carta é dizer aos Gálatas, finalmente, Gálatas, o Evangelho é substancial, o Evangelho é conteúdo na vida, o Evangelho não é superficial, o Evangelho não é maquiagem, o Evangelho não é uma reformazinha, mais ou menos, que a gente faz na vida para ficar mais ou menos aparentemente agradável a Deus. Não, Evangelho é vida transformada por completo. Por isso, talvez Paulo diga aqui no versículo 11: vede com que letras grandes eu vos escrevi, de próprio punho, letras garrafais,
Talvez querendo dizer, olha, eu não estou dizendo para vocês alguma coisa assim de relance, de supetão, ou de... Não, eu estou dizendo algo para vocês que é profundo e que vocês precisam se apegar a isto que eu estou orientando a vocês. O Evangelho não é superficial, vivam o Evangelho na sua profundidade. Letras grandes, eu imagino Paulo dizendo, entendam isto. De tudo que vocês viram de mim, de tudo que eu vos disse agora nesta carta, entendam uma coisa, guardem uma coisa. Aquele que se satisfaz na sua religiosidade, aquele que está feliz, tranquilo, acomodado na sua religiosidade, é exatamente o oposto daquilo que a Bíblia chama de cristão. O cristão verdadeiro se satisfaz somente em Jesus. O cristão verdadeiro se satisfaz somente na obra da cruz de Cristo. E não é uma questão de opinião diferente, não é uma questão de ver a vida cristã de uma maneira ou de uma ótica diferente, mas diz respeito a dois estilos de vida completamente distintos. Paulo trabalhou na sua carta aos Gálatas sobre escolher entre escravidão e liberdade. O religioso continua escravo, enquanto o cristão verdadeiro vive a liberdade. Foi o que ele disse no capítulo 5, versículo 1. Vocês foram chamados em Cristo para a liberdade. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. É escolher entre liberdade e escravidão. É escolher entre carne e espírito. E ele diz isto no capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência, os desejos da carne. Diferença entre religiosidade e um cristão de fato é escolher entre viver para si mesmo ou viver para Deus. Capítulo 6, versículo 2, ele vai dizer isso: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É sobre isso que Paulo quer tratar ainda no final desta carta. Ele quer tratar a respeito do que motiva, do que satisfaz o nosso coração. A questão que os Gálatas enfrentavam dizia respeito ao cumprimento da lei judaica e, sobretudo, o que dizia respeito à circuncisão. Um rito da lei, lá do Antigo Testamento, que significava a aliança do homem com Deus, e os judaizantes queriam que esta prática fosse trazida e fosse colocada em prática no contexto do Novo Testamento. E talvez você possa dizer assim, tá, mas hoje ninguém está me forçando a me circuncidar. Então não diz respeito a mim, não tem nada a ver comigo essas orientações de Paulo. De fato, hoje nós não temos sido chamados à circuncisão. Mas pode ser que, no contexto dos nossos dias, estejamos sendo seduzidos, incentivados, ainda que de maneira sutil, a nos deixarmos levar por outros tipos de religiosidade, que tem feito com que nós nos afastemos de uma vida cristã verdadeira. Há um segmento religioso que você conhece bem, que distingue os seus, entre aspas, seguidores entre praticantes e não praticantes. E infelizmente no meio evangélico, tenho percebido, e nós pastores conversamos muito sobre isso, temos percebido que esta mesma nomenclatura tem sido apresentada dentro da igreja evangélica, o crente praticante e o crente não praticante. Porque tem muito crente sendo seduzido com a ideia de que o que vale mais, o que importa mais é a religiosidade, o quanto eu vou aos cultos.
O objetivo final da fé para muitos é estar presente na igreja. E faz às vezes até como alguns alunos da escola fazem, né? O aluno tem 75%, precisa ter 75% de presença. E tem muito crente fazendo conta na sua caderneta. Quanto eu já faltei esse ano para que eu possa ficar na média? Religiosidade. Religiosidade. Outros têm sido seduzidos pela ideia de que o que importa na vida cristã é a função, é o cargo que ele ou ela exerce na igreja. Quanto tempo tenho de função, qual a importância deste cargo que eu executo? Outros têm resumido a sua vida cristã de uma maneira religiosa, olhando para a quantidade de boas obras que executa. Quantas cestas básicas entregou? Quantas visitas no hospital, e não por causa da palavra que foi deixada, mas pela visita em si, eu fiz? Quantas pessoas eu ajudei durante o mês? Vida cristã, cuja a motivação é a religiosidade e não Jesus. O que Paulo está trabalhando no final desta carta, meus irmãos, dizendo aos Gálatas e a nós também, é que nós precisamos nos atentar, não para aquilo que dá like, usando uma linguagem bastante moderna, devemos nos atentar não para aquilo que gera engajamento, mas devemos nos atentar na vida cristã para aquilo que Deus requer de nós, para aquilo que Deus espera de nós. E então, nesses versículos que nós lemos, Paulo apresenta exatamente o contraste entre a satisfação na religiosidade e a satisfação em Jesus. Quanto à satisfação na religiosidade, Paulo não tem nada de positivo a dizer a respeito dos religiosos. Ao contrário do que muitas vezes nós pensamos e até reivindicamos, eu queria ser mais elogiado porque eu sou um bom religioso, Paulo não descreve nada de elogio, em termos de elogio, para o religioso neste texto. Na verdade, ele apresenta três qualidades, características do religioso, qualidades e características reprováveis. Primeira característica, Paulo vai chamar os religiosos de arrogantes. Arrogantes. Primeira parte do versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes. Esses vos forçam. Esses pensam serem poderosos, detentores do direito de levarem vocês a uma atitude que a palavra não ensina. Versículo 13, a segunda parte do versículo, a parte final do versículo, Paulo vai dizer que estes querem antes que vos circuncideis para se gloriarem na carne de vocês. Arrogantes. Arrogantes, presunçosos. Paulo chama de arrogantes aqueles que, em nome da religiosidade, tinham como objetivo alcançar a glória pessoal, tinham como objetivo, a partir da manipulação dos Gálatas, a partir do convencimento dos Gálatas, receberem para si aplausos, receberem para si os holofotes. E fica claro para nós aqui, meus irmãos, que o objetivo do arrogante não é obedecer a Deus. O religioso, o arrogante religioso, não tem por objetivo obedecer a Deus. Você não vê o religioso preocupado em fazer discípulos. Você não vê o religioso preocupado em ajudar pessoas a conhecerem a Cristo. O propósito do arrogante, do religioso arrogante,
é que ele seja conhecido e reconhecido pelos seus feitos, pela sua performance religiosa. O religioso arrogante está interessado no número de seguidores que ele pode ostentar nos mais variados lugares. A fé não pode ser usada, não pode ser utilizada, guarde isto, como uma ferramenta de manipulação, com o objetivo de obter status. Isso é coisa de religioso arrogante. Ter nome de crente, ter cara de crente, ter aparência de crente, mas com o objetivo de desenvolver-se, ou de apresentar-se, ou de se colocar em destaque, não é o modo de vida que agrada a Deus. Mas há uma segunda característica do religioso, ou da religiosidade que Paulo apresenta no texto. O religioso, ele é tolerante consigo mesmo. E ainda no versículo 12, a segunda parte do versículo, depois de dizer que ele vos constrangem a vos circuncidares, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A preocupação dos religiosos com relação aos gálatas se circuncidarem ou não, estava no fato de que eles queriam de algum modo transitar em dois ambientes, e de modo que transitando em dois ambientes, na fé genuína em Jesus e no meio da religiosidade ou da legalidade dos judeus, eles pudessem sair bem no meio de ambas as duas situações. Eles queriam acomodar a fé em Jesus com a prática da lei para escaparem de perseguição. Diferente de Paulo, Paulo vai dizer no capítulo 5, versículo 11, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Paulo, por causa do evangelho, passou de perseguidor a perseguido. Os religiosos, por outro lado, evitavam qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de reprimenda. Paulo chega a dizer aqui na carta aos Gálatas de um certo embate que ele teve com Pedro, porque em algum momento Pedro deixou-se levar por esta tentativa de estar bem com todos. Quando Pedro estava com os judeus, com os gentios, melhor dizendo, ele participava de tudo com os gentios, mas chegando os judeus, ou chegando os que eram de Jerusalém, ele tomou uma postura, uma posição diferente. Meu irmão, minha irmã, cuidado para que a sua vida com Deus não se transforme numa religiosidade que você tente de algum modo viver bem, tanto na luz quanto nas trevas. Crente não pode ser camaleão. O camaleão se adapta. O camaleão, ele se adequa a qualquer situação para se proteger, para se resguardar, para se colocar em segurança. Eu e você não fomos chamados para viver em segurança, mas eu e você fomos chamados para viver em obediência à vontade de Deus. Ainda que no meu trabalho eu precise passar por situações constrangedoras, se for por causa do Evangelho, que eu passe por situações constrangedoras. Ainda que na minha família eu tenha que sofrer algum tipo de retaliação, que eu sofra retaliação, se for por causa do Evangelho. Ainda que no meu bairro, na minha rua, eu seja perseguido, que eu seja perseguido por causa do Evangelho. O cristão verdadeiro não consegue transitar entre luz e trevas. O cristão verdadeiro não consegue transitar em ambientes tão
distintos. Mas, em terceiro lugar, Paulo vai falar sobre uma outra característica do religioso, que é a hipocrisia. Arrogância, intenção de ser tolerante consigo mesmo, hipocrisia. Versículo 13, mais uma vez. Nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Nem mesmo aqueles que estão forçando a barra para que vocês passem pelos ritos da lei, nem mesmo eles conseguem cumprir a lei. Hipocrisia. Se tem algo que Jesus falou a respeito dos religiosos do seu tempo, foi chamá-los de hipócritas. Mateus capítulo 23, versículo 27, Jesus compara os religiosos do seu tempo a sepulcros caiados, hipócritas. Por fora algo ornado, por fora algo relativamente aparentável, bem apresentável, mas por dentro podridão, por dentro morte. E Paulo, neste final da carta aos Gálatas, também critica os religiosos de seu tempo por sua desonestidade, por sua hipocrisia, como eles querem cobrar de vocês uma atitude em relação à lei, se nem eles mesmos são capazes de cumprir a lei. Paulo chama a atenção dos Gálatas para o fato de que a religiosidade daqueles homens era apenas uma máscara, era apenas um desvio de atenção, para que eles pudessem encobrir o seu objetivo verdadeiro, serem aplaudidos, serem reconhecidos, serem vistos como homens de bem, homens imponentes, homens importantes no contexto religioso. Deus não nos chamou, meus irmãos, para sermos aplaudidos. Deus nos chamou para sermos inteiros na presença dEle. Eu escrevi aqui algo que Deus falou comigo e que ficou muito marcado em mim. Hipocrisia é uma espécie de muro de concreto que nos impede de viver a profundidade da fé. Hipocrisia é uma espécie de muro de concreto que nos impede de viver a profundidade da fé. Mas, se Paulo condenou a atitude dos religiosos, se Paulo criticou a condição dos religiosos, o que Paulo fala sobre satisfação em Jesus neste texto? Qual a luz, ou para onde Paulo lança a luz, para que os Gálatas finalmente entendessem onde estava, ou devia estar a satisfação deles, se não na religiosidade, onde deveria estar? E ele vai trabalhar nos versículos seguintes esta questão. Primeiro você precisa entender, e nós precisamos entender, que o Evangelho diz que nós somos maus. Não há nada de bom em nós. Nós somos pecadores. Nós somos devedores diante de Deus. E eis aqui nesta afirmação o ponto central de onde deve estar a nossa satisfação. Ao contrário dos religiosos, cuja satisfação estava naquilo que eles eram ou que faziam, quando nós entendemos que, por causa do que a palavra diz a nosso respeito, nós somos maus, pecadores, devedores diante de Deus, a nossa satisfação, a nossa alegria, a nossa confiança deve estar em Jesus. Deve estar em Cristo, deve estar na cruz de Cristo.
Paulo vai dizer, versículo 14: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Longe esteja de mim gloriar-me em qualquer outra coisa, senão na cruz de Jesus. A satisfação do crente, a satisfação do cristão, deve estar em Jesus. Nesta afirmação que Paulo faz no versículo 14, fica claro para nós que Jesus Cristo cativava Paulo de uma maneira tão profunda, que a alegria, a glória de Paulo não estava naquilo que ele era, embora aos olhos humanos Paulo fosse, para o cristão verdadeiro, Paulo, referência, e que bom, mas para o próprio Paulo, a sua glória não estava naquilo que ele era, a sua glória estava em Jesus, que o resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo tinha motivos, antes e depois do Evangelho, para se gloriar. Antes do Evangelho, um bom, na verdade, um excelente judeu, renomado, com um futuro promissor. Depois de Jesus, depois do encontro com Jesus no caminho para Damasco, aquele motivo de orgulho da sua religiosidade cai por terra, e ele diz isso aqui no versículo 14: o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, a minha glória é Cristo. As minhas conquistas passadas, crucifico-as. As minhas vitórias, eu jogo por terra, a minha glória é Cristo. Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que o crente está muito preocupado com as suas conquistas, o crente está muito preocupado com as suas realizações, o crente tem vivido seus dias despreocupado, desinteressado, desatento à sua satisfação, que a sua satisfação está em Jesus, a salvação que há em Jesus. Aquele que verdadeiramente conhece Jesus, aquele que verdadeiramente teve um encontro com Jesus, um encontro definitivo, transformador com Jesus, esse consegue entender que a sua satisfação está somente nele, somente em Jesus. Longe de mim esteja gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aponta para a cruz, e Paulo fala sobre o poder que há na cruz de Cristo. Enquanto para muitos a cruz era sinônimo de fraqueza, a cruz era sinônimo de vergonha, enquanto para muitos a cruz apenas representava aquele lugar, aquele desfecho final para o criminoso, Paulo olha para a cruz de Cristo e a vê e a enxerga como suficientemente poderosa para gerar vida. Ao olhar para a cruz de Cristo, eu e você precisamos enxergar vida. A cruz deixou de ser uma vergonha para Paulo. A cruz passou a ser motivo de alegria, motivo de glória, porque Paulo olhava para a cruz de Cristo, e naquela cruz Paulo enxergava o poder do Evangelho, o poder da salvação em Jesus. Paulo enxergava naquela cruz o fato de que todas as suas mazelas, todos os seus pecados, todos os motivos para a sua condenação sumária foram ali pregados, foram ali colocados, e Jesus pagou o preço para que ele pudesse ter vida e vida eterna. A cruz é poderosa.
Por isso Paulo diz ainda no versículo 14, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. A cruz é poderosa, porque nela eu cravei em Jesus, e Jesus pagou por mim todos os meus pecados. Meu irmão, minha irmã, a cruz é motivo de satisfação para o cristão, porque na cruz está a nossa liberdade, porque na cruz está a nossa vitória sobre o pecado, porque um dia nós cremos em Jesus, que Ele morreu naquela cruz, por mim e por você. Paulo, ao falar de Jesus e falar da cruz de Cristo, ele fala do propósito, e a sua satisfação está no propósito, está na salvação de Jesus, no poder da cruz e no propósito da cruz. Olha comigo, versículo 15, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O poder não estava no rito, o poder tampouco estava no rebelar-se contra o rito, mas o poder, o propósito estava em ser feito, por causa da cruz de Cristo, nova criatura. A minha satisfação, a tua satisfação é entender que na cruz do Calvário, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, eu e você somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ser nova criatura é viver uma vida que satisfaz, pelo simples fato de que esta nova vida é uma vida que eu vivo em função de buscar conhecer mais de Deus. É uma nova vida que eu a vivo em função de viver em maior e mais intensa e mais profunda comunhão com Deus. É uma vida que eu agora a vivo no propósito de servir a Deus integralmente, sem reservas. É o que Paulo fala no capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo em função dEle, eu vivo para Ele, eu vivo para glorificar a Ele. E ele diz no versículo 16, todos quantos andarem de conformidade com esta regra, que regra? Nova criatura, não a regra da carne, não a regra da religiosidade, mas ser nova criatura, todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Meu irmão, minha irmã, a minha satisfação, a tua satisfação, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso contentamento, estar em viver o que Deus estabeleceu para nós como propósito, sermos novas criaturas na presença dEle. E Paulo então, caminhando para o final, faz uma conclusão a respeito de si próprio, colocando-se como referência para os seus leitores. Se você voltar comigo um pouquinho, lá no capítulo 1, versículo 14, Paulo vai descrever a sua condição anterior, quando ele diz, versículo 14, capítulo 1, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo diz aqui, ei, eu era o religioso número 1, a minha satisfação era ostentar a minha formação desde menino até a minha fase adulta, nas melhores escolas do meu tempo, nas melhores, com o melhor conteúdo religioso do meu tempo. Eu era o melhor, eu era o melhor. Mas olha comigo aqui, voltando lá para o capítulo 6, versículo 17, o que Paulo vai dizer? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A satisfação de Paulo não estava na sua formação religiosa de outros tempos. A satisfação de Paulo estava em ter, por causa do evangelho que o alcançou, por causa do evangelho que o transformou, a satisfação de Paulo estava em ter no seu próprio corpo físico marcas de Cristo, marcas de Jesus.
Eu comentava hoje cedo lá na congregação, no nosso tempo de oração, a respeito destas marcas. Eu fico imaginando Paulo talvez com algumas cicatrizes de apedrejamento, quem sabe, algumas marcas de açoites, talvez ali aquela marca da dentição daquela víbora que picou a sua mão, marcas, mas ele diz: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, glória a Deus, porque apesar do meu sofrimento, eu sei que a minha satisfação está em Jesus. Eu perguntava para os irmãos ali no nosso tempo de oração: que marcas você tem no seu corpo? Que marcas você tem na sua vida, que te identificam como discípulo de Jesus, que se satisfaz em Jesus? E eu quero terminar aqui exatamente com esta pergunta para você nesta manhã: a sua satisfação está na religiosidade ou a sua satisfação está em Jesus? Que marcas você tem, entre aspas, ostentado? Marcas de um bom religioso ou as marcas de Jesus impressas no seu coração? Paulo vai dizer aqui no final, versículo 18, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. O que Paulo quer dizer com isto é que, a despeito das possíveis ou dos possíveis sofrimentos, das possíveis perdas que o Evangelho possa trazer, nada supera a maravilhosa graça de Jesus que está disponível a nós. Nada supera. Nada supera o genuíno Evangelho que mudou a nossa história, que mudou o nosso destino. Nada supera a graça de Cristo que nos trouxe de volta para a presença de Deus. Graça e paz. Começamos pela graça, prosseguimos pela graça e por fim venceremos pela graça. Você pode ficar de pé? Que marcas você tem carregado no seu corpo? Marcas que valorizam a religiosidade ou marcas que valorizam a graça de Jesus? Que tipo de vida você tem vivido no seu tempo de caminhada cristã? Religiosidade, rituais religiosos, domingo após domingo, ou vida intensa de relacionamento com Jesus? Você valoriza o fato de que a graça salvadora de Jesus mudou a sua história? Ou você se satisfaz com o fato de ser membro de uma igreja por tanto tempo? A preocupação e a dedicação de Paulo para com os Gálatas era para que eles voltassem à essência do Evangelho. E o meu convite para você nesta manhã vai na mesma direção, que você se volte para a essência do Evangelho. E se há nesta manhã alguém que deseja retomar ou reafirmar a sua caminhada essencial com Jesus, satisfação plena em Jesus, quero te convidar a que você venha à frente. Eu quero orar com você. Alguém que tem vivido talvez uma vida muito bonita, religiosamente falando, alguém que vem vivendo uma vida legal, está na igreja, está matriculado na escola bíblica dominical, participa da célula, é membro de alguma comissão, é membro de algum ministério, mas que lá no fundo sabe que a vida com Deus está precisando ser. Quero te convidar que você venha à frente. Eu quero orar com você. Pode vir, pode vir.
Ministério de Louvor vai cantar, enquanto o Ministério canta, você pode vir, eu vou terminar orando por você. Convidar o pastor Celso aqui, venha orar. Pode vir enquanto o Ministério canta. Pode chegar, pode vir. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também, pra teu louvor, quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, bom compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, bom compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Senhor Deus, querido Pai, obrigado por tua palavra que falou aos nossos corações. Que haja em nós a mesma satisfação que houve no coração do teu servo, o apóstolo Paulo, que pôde dizer: trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Quero, Senhor, colocar estes irmãos que vieram à frente, na simplicidade deste culto. Certamente a palavra lhes tocou, e eu quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor possa renovar nestes irmãos e em todos nós que aqui estamos, compromisso de servir a Ti. Deus, quantas pessoas que estão desanimadas, estão se tornando religiosos meramente, perderam a paixão, perderam o fogo na alma. E eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha reavivar os nossos corações, a começar em mim, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos a vida do pastor Marcelo diante do teu trono, a sua esposa, seus filhos, nós os colocamos diante do teu altar. Contempla, Pai, estes irmãos aqui à frente, aqueles que nos assistem pela internet. Que nada roube a semente plantada em cada coração nesta manhã. E agora que vamos para os nossos lares,
nós queremos ir debaixo da tua bênção. E para tanto dizemos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Dê um abraço do irmão ao seu lado. Vá em paz. Uma boa tarde para todos. Tudo foi criado